Olá, mais um vídeo aqui com contexto fotográfico. Quero falar novamente sobre pixel, meio que pistolando com o que é dito nos canais de fotografia. Pistolando quer dizer, regionalmente aqui, indignado. Então, mais uma vez eu acessei vídeos de canais, alguns grandes, alguns pequenos, e encontro lá sempre aquela narrativa dizendo que o sensor, chamado de vulgarmente de full frame, porque se eu falo full frame, eu tenho que dizer comparado com o que, né? Então eu não acho certo dizer full frame, porque full frame não quer dizer nada. Ele só é full frame para o filme de 35mm. Então eu prefiro dizer que o sensor é 35mm. Então, sempre a mesma narrativa, que o sensor de 35mm tem os pixels maiores do que os pixels do sensor APS. Então, é sempre a mesma narrativa, eles só consideram essa hipótese que o sensor grande, por exemplo aqui, do tamanho da área do 35mm, comparado com a área do APS. Então, a narrativa é sempre a mesma, que aqui cabem mais pixels, os pixels são maiores e que eles coletam mais luz. Então é sempre essa a ideia. Então eles ignoram muitas vezes o fato que câmeras APS podem ter o pixel maior do que o pixel da câmera 35mm. Então, por exemplo, câmeras bem modernas de hoje em dia, com sensor 35mm, com vários megapixels de resolução, elas têm o pixel menor do que o pixel que está nos sensores, por exemplo, de 24 MB. Então, tipo aqui um sensor de 24 MB, e aqui um de 100 MB, tá? Aqui é 35mm e aqui é APS. Tá? Então, se aqui tem 100 MB pixel, aqui tem 24, esse pixel aqui é maior do que esse. Então, afinal, é uma questão de tamanho de pixel ou é uma questão de tamanho de sensor? É uma questão de resolução ou é uma questão de tamanho de pixel? Qual é que é a questão? Ou é uma questão do sensor ser maior e toda essa área aqui, contar? Mas vejam que não interessa essa área aqui, porque o pixel é independente um do outro. Não faz sentido, porque essa área aqui incide mais luz nela, mas os pixels são independentes. Então o sensor não é uma célula fotovoltaica que precisa incidir uma luz por uma área, então uma potência luminosa. O sensor precisa de intensidade luminosa. Então, se um raio claro pegou aqui, esse pixel vai informar que é claro. Aqui desse outro lado, uma parte escura incidiu aqui, que é o normal, que está escuro lá dentro da câmera, então vai informar que é preto. Tá? Então, essa narrativa eu quero tentar explicar aqui de um ponto de vista mais eletrônico, porque muitas vezes as pessoas que falam os detalhes que o sensor APS não é tão sensível porque ele é menor. Então, eles não entendem exatamente qual é a eletrônica da coisa, como é que funciona os circuitos lá dentro. Então eu desenhei aqui como se fosse um pixel, tá? Então vamos pensar que nesse pixel vai incidir fótons. Então a gente vai usar aqui uma analogia que eu vi em um canal, que o sensor tem os baldezinhos. Então o sensor 35mm tem um baldezinho grande e o sensor APS tem um baldezinho pequeno, então por isso ele pega menos luz. Então essa
mais ou menos a analogia que eu vou fazer, só que eu vou usar, em vez de fotos, eu vou pensar em água. Tá? Vamos pensar que vai chover pingos d'água nesses cubos aqui. Então a mesma chuva vai incidir nos dois cubos. Então eu vou ter aqui os pinguinhos caindo, tá? Um monte de pingo caindo aqui. É uma tempestade, então vai ter muita água caindo. Tá? Então vai ter água que vai vir aqui e vai cair no pixel do lado. Tá? Aqui vai ter a mesma coisa, vai ter uma tempestade caindo, a mesma tempestade que caiu lá no outro sensor. Então vamos ter aqui um tempo de exposição de chuva. Tá? Então a chuva vai ficar caindo nesses sensores o mesmo tempo. Aí o que vai acontecer? Digamos, o nosso sensor aqui, quer dizer, o nosso cubo aqui, nosso balde, encheu 50%. Tá? Então encheu até aqui de fótons. E aqui nosso outro balde aqui, nosso outro cubo, encheu 50%. Opa, 50%. Então aí esse pixel aqui, ingenuamente, vai lá no conversor analógico digital da câmera e diz para ele, olha, eu coletei 50 litros, eu sou muito melhor do que o pixel da câmera APS, porque eu coletei muito mais. Aí o DAC diz para ele assim, ó, deixa de ser bobo, não interessa quantos litros tu coletou, só me interessa qual foi a porcentagem de carga que tu chegou, porque eu não quero saber quantos litros são, eu só quero saber qual foi a porcentagem, eu quero saber se foi bem pouquinho, que é o preto, se foi muito, que é o branco, ou se foi metade, que é perto do cinza. É só isso que eu quero saber. Eu não quero saber quantos litros tu coleta. Não me interessa. Então, não me interessa registrar o volume de água que foi coletado. Só me interessa registrar a intensidade de água que foi coletada naquela exposição, aquela chuva. Aquela chuva foi uma foto, foi uma entrada de fótons no sensor. E a gente tem aqui então o outro pixel, tá? Ele coletou 20 litros, porque o que entrou aqui é proporcional ao tamanho da boca aqui, tá? Então coletou 20 litros, aí esse sensor aqui, esse pixel aqui, vai lá no conversor AD e diz, olha, coletei 50% da carga nessa foto, quer dizer, nessa exposição. Então aí o sensor diz para o DAC, para o conversor analógico digital, que foi 50%. É isso que o AD precisa. Tá? Então vai entrar lá no AD e vai sair digital, vai entrar aqui 50%. A informação que o fotodiodo, o fototransistor passa para o DAC é analógica. Esses pixels das câmeras trabalham com sinal analógico. Então o volume não, a intensidade aqui é uma informação analógica, tá? Então daqui essa informação analógica ela vai para o sistema de ISO, que é os amplificadores, e depois o sistema de ISO vai para o DAC. Só lá que vai virar 0 e 1, tá? Lá no DAC que vai virar 0 e 1. Só depois do DAC que a gente vai ter informação digital. Então a câmera digital ela começa com sinal analógico. Tá? Então isso aqui é o que precisa para as pessoas saberem que não interessa quantos litros um pixel, quantos fótons um pixel coleta. Só interessa saber a intensidade naquele tempo. Então a intensidade é dada ali em porcentagem. Tá? Então se foi 25%, eu quero aplicar um ISO, vai multiplicar por 2, por exemplo. Tá? Então isso aqui
As pessoas até hoje, é 2023 o ano agora, as pessoas até hoje acham que o pixel da câmera fotográfica ele é um fotogerador, que ele pega a energia da luz e gera energia elétrica, mas não é isso que não é assim que funciona. O pixel já está alimentado pela energia da bateria. Ele só precisa registrar qual é a intensidade que chegou. Então, se a intensidade que chegou naquele tempo foi equivalente a 50%, o pixel diz para o DAC, olha, é 50%. Aí o DAC, quer dizer, o pixel diz para o sistema de ISO, olha, é 50%. Aí o sistema de ISO, se está lá em 100, ele passa 50% lá para o DAC. Aí o DAC converte em digital. Tá? Não interessa o tamanho do pixel. A entrada de luz é proporcional ao tamanho dele. E ele não tem que armazenar, por exemplo, aqui 50 litros para conseguir gerar essa informação aqui. O que ele armazena é proporcional à entrada, mas o que é lido é isso aqui. Não é a quantidade de litros aqui. Não interessa a área. Então os litros é a área, envolve a área. Mas eu não quero saber quantos litros, eu só quero saber qual é o nível. Qual é o nível de água que tem, não quantos litros de água tem. Quantos litros é volume, valor em litros. Aqui é em porcentagem. Tá? Ou pode ser de 1 a 10. Tá? Aqui vai ter os bits. Então, cada volume desse aqui analógico vai ser convertido em um valor digital. Por exemplo, aqui embaixo, tá? No preto, é tudo F. Por exemplo, tá? A palavra em binário. Tá? Aqui em cima no branco, levou para tudo zero. Ou seja, aqui, digamos, F em hexadecimal, né? Então aqui vai ser tudo em 1, por exemplo. Tá? Aqui no branco, chegou em tudo em 0. Tá? A palavra digital em binário. Então, esse aqui é a maneira que funciona o sensor, o pixel. Tá? Então, não interessa essa área aqui. Aqui cabe mais pixel? Cabe, mas o pixel pequeno faz o mesmo serviço de informar a porcentagem do que o grande. Ele não precisa coletar mais fótons para conseguir gerar essa informação. Tá? Então, olha, tem sensor APS com baixíssima resolução, com os pixels enormes, maiores do que os pixels de sensores de um sensor grande, no caso 35mm, e nem por isso esse sensor aqui vai ser melhor do que esse. Ou seja, não interessa o tamanho do pixel, não interessa a área do sensor. O que interessa é o quão preciso esse sistema aqui informa essas porcentagens, esses níveis aqui. Então, se esse sistema aqui informar precisamente o nível para o sistema de ISO, tá? E o ISO tratar corretamente esse nível para poder passar isso para o DAC, isso vai gerar menos ruído. Essas conversões que vão fazer um sensor moderno ter menos ruído do que um sensor antigo. Não é o tamanho do pixel, não é a área do sensor e também não é a resolução. É a tecnologia que está nisso. Então eu estou sempre pistolando com os canais aí que ficam propagando que o pixel grande coleta mais, mas não interessa o que coleta, interessa o nível, não interessa a potência, o volume, não interessa o volume de água, interessa o nível da água, tá? O nível que é contado pelo sistema da câmera e não o volume. Então as pessoas tratam como se fosse, como se a câmera lesse o volume, mas não, a câmera não lê o volume. Ou pensam como uma célula fotoelétrica, que a luz do sol tem que incidir numa área. Então, se
Incidir aqui, por exemplo, dá 10 watts. Agora, se incidir em duas áreas, dá 20 watts, dá 10 mais 10. Então, aqui faz sentido o pensamento de área grande, mas aqui não. A chuva que vai cair nessa área aqui é proporcional a essa área aqui. E como a gente só quer saber o nível, não interessa se isso aqui é pequeno ou é grande. Então, como a gente só quer saber o nível, não interessa a área. Tá? Então, mais uma vez aí, desabafando um pouquinho, por causa do que eu escuto nos canais de fotografia. Tá? Parem de achar que é o tamanho do sensor ou que é o tamanho do pixel. Não interessa. O que interessa é o quão esse pixel aqui é tecnológico e consegue informar o nível certo para o resto do sistema da câmera. Então, se esse pixel aqui for tecnológico e conseguir informar certo, o DAC converter certo e o amplificador de ISO amplificar certo, não vai ter ruído praticamente de ISO. Aqui é a mesma coisa, é independente dos tamanhos. Tá? Também independente dos megapixels. Claro que a gente não vai pensar numa câmera hoje de 2 megapixels, mas uma câmera de 16 megapixels já tem uma qualidade muito boa. Tá? Então a gente tem que pensar assim, ó, para de dizer que sempre o APS tem menos tamanho de pixel, porque eu posso ter um APS de 16 MB e com um pixel grande, do tamanho desse aqui, então o que interessa? Qual é a questão? É o tamanho do pixel ou é o tamanho do sensor? Ou é a resolução? Tá? O sensor APS também pode ter resolução baixa e ter pixel grande. O sensor 35mm pode ter uma resolução altíssima e ter um pixel muito menor que esse. Então se decidam, é o pixel, é o tamanho do sensor, é a área ou é a resolução o problema? Tá? Então eu estou dizendo aqui, não é o tamanho, não é a área, tá? É só a tecnologia que está embarcada. Claro que as câmeras mais caras vão ter sistemas com amplificadores de ISO, com DACs e com o pixel mais preciso, que consegue fazer isso aqui de maneira melhor. Tá? Eles não vão botar uma coisa exorbitante numa câmera APS que não tem tanto valor. Então não esperem que uma APS vá ter as melhores coisas, porque ela custa muito menos. Tá? Então a comparação sempre das câmeras 35mm com as APS vai ser injusta, porque a 35mm custa mais cara, então ela tem sistemas mais caros, sistemas mais precisos, mas não é por causa do tamanho do sensor, não é por causa do tamanho do pixel, é por outros fatores. A diferença está em outros fatores e não nesses tamanhos. Tá? Então é isso aí, obrigado.